Deus mandar, irei. No seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais provei. Embora tenha lutas e tristezas, tenho a fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei, irei, irei. Paz, meus irmãos, vamos iniciar mais um culto. Sejam bem-vindos para glorificar o nome do Senhor Jesus. No momento eu vou deixar para a meditação dos irmãos. O versículo se encontra em Mateus 3:33, que diz assim: E buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. No momento gostaria de orar com os irmãos para iniciar o nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus, somos gratos a Tu, Senhor, por mais um dia, porque a Tua misericórdia permanece para sempre, Senhor. É em nome de Jesus que sou grato a Tu, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Continua com a Tua mão estendida, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor, nos abençoando, nos dando sabedoria e saúde, Senhor. Senhor, continua com a Tua mão estendida sobre a nossa vida para que possamos Te seguir, Senhor. Senhor, eu agradeço a Tu pela vida de cada um de nós que aqui estamos para glorificar e louvar o Teu nome, Senhor. Que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu te oro e desde já te agradeço por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queremos cumprimentar os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer da nossa alegria de estarmos participando de mais um culto ao nosso Deus, o qual somos devedores. Falar também da nossa alegria, pois nós estamos comemorando o mês do Homem Batista. E como os irmãos sabem, a nossa sociedade ela tem um tema e nos diz: expandindo missões aqui e no mundo. Temos uma divisa que se encontra em Atos 4:20, que nos diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E eu gostaria de comentar com os irmãos, não sei se aconteceu com os irmãos, mas comigo aconteceu. Quando eu vi pela primeira vez o tema e a divisa, fiquei pensando comigo mesmo: por quê? O tema e a divisa, qual a origem, quem sugeriu? E quando nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus, lendo as Escrituras Sagradas, nós vamos realmente compreender que tudo tem um propósito, tudo é como Deus estabeleceu. E no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20, nós lemos o seguinte: o Senhor falando aos discípulos: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso vemos confirmado na nossa divisa, no nosso tema. Possamos meditar e cumprir mais essas ordenanças do nosso Deus, que é o ir e pregar a sua palavra, tornando conhecido aqueles que ainda não o conhecem, trazendo para o seu reino aqueles que ainda não dobraram os seus joelhos à sua vontade, pois a sua volta está próxima e ele não quer que ninguém se perca. E a nossa missão é esta: buscar aqueles que se encontram afastados. Que o Senhor, pois, possa estar nos abençoando. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para fontes sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, pela graça nos dá. No labor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele não para sempre, exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. Com amor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudar os dois, que coroa real nos dará lá no céu, na mansão dos fiéis, o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No amor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã de domingo. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos irmãos, acompanhando, abençoando suas famílias, que em breve possamos estar reunidos como igreja de forma presencial para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder estar trazendo uma reflexão, compartilhando com os amados irmãos. Agradecemos a liderança da igreja que nos convidou para esse momento trazer essa reflexão. E este mês de junho nós estamos comemorando o mês do Homem Batista. E louvamos a Deus e agradecemos a Deus pela vida de cada irmão que compõe a sociedade de homens dessa igreja. Homens que se dedicam às suas famílias, homens que se dedicam ao seu trabalho, homens que se dedicam aos seus estudos e que principalmente se dedicam ao Senhor e à obra deste mesmo Senhor
que os chamou e que os capacita para exercer alguma função, ou se não tiver nenhum cargo, função na igreja, mas que pode também ministrar, né, falar do Evangelho de Cristo a todos os quantos puder alcançar. Nesta manhã nós iremos refletir sobre o tema Homens segundo o coração de Deus. Homens segundo o coração de Deus. E iremos basear essa reflexão no texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo 13, e o versículo número 14, que diz: Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Homens segundo o coração de Deus. O contexto desta passagem de 1 Samuel, no capítulo 13, nos remete ao pecado de Saul. O pecado que Saul cometeu nesse momento. Ele estava no seu 2º ano de reinado e comete um pecado contra Deus. E o profeta, né, Samuel, ele traz essa palavra para Saul: não subsistirá o teu reino, porque Deus já buscou para si um homem segundo o seu coração. Samuel, o povo de Israel, havia nos capítulos anteriores, pedido a Samuel que lhes constituísse um rei. Samuel já estava com uma idade avançada e os seus filhos andavam de forma errada, né? Não andavam segundo Samuel, mas andavam errantes, né? Diante do Senhor. E ele já em idade avançada, o povo disse então para ele: olha, você deve nos constituir um rei, né? Para que o nosso povo seja igual às outras nações que têm um rei para lhes governar. Saul, então, ele foi escolhido por Deus para ser esse rei que o povo de Israel buscava, que o povo de Israel tanto queria. Porém, no versículo 13, após ele ser ungido rei, após o seu 1º ano de reinado, no 2º ano, ele cometeu um grande erro diante do Senhor. Israel estava sendo atacado pelos filisteus, um grande número, 30 mil carros, 6 mil homens, e o povo de Israel, eles temeram, né? Diz a palavra de Deus que eles estavam em aperto, né? Os homens de Israel estavam em aperto, e esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos túmulos e nas cisternas. O povo estava com grande temor. O povo estava com grande temor. O exército filisteu estava vindo de encontro ao povo de Israel. O povo estava em temor, o povo estava se escondendo nas cisternas, nos túmulos, nos penhascos, nos espinhais. E Samuel não estava ali com o povo naquele momento. E o que Saul fez? Né? Ele buscou em Deus, ele buscou a resposta de Deus para aquele momento. E fez algo que não era da sua responsabilidade, que deveria ser feito apenas pelo sacerdote. Saul, ele ofereceu holocausto ao Senhor. Ele ofereceu holocausto ao Senhor, e essa tarefa era dada aos sacerdotes. Então, assim, Saul cometeu um grande erro. E Samuel, ao momento em que Saul ia começar, ele estava
preparando para oferecer aquele holocausto a Deus, Samuel o repreendeu. Diz no versículo 13, diz, procedeste, Samuel diz a ele, procedeste neciamente e não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. O teu reino não subsistirá. Deus já buscou, já preparou para si um homem segundo o seu coração. Então, a partir daquele momento, né, o reinado de Saul estava praticamente destruído. Ele deveria de ser destituído do seu reinado. E Deus, como Samuel disse para ele, já havia preparado um homem, já havia buscado um homem para ser o rei de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. E como é este homem segundo o coração de Deus? Uma das questões primeiras que nós percebemos é que o homem segundo o coração de Deus é um homem ao qual o mesmo que Deus mesmo vai buscá-lo, Deus mesmo escolhe para si, prepara para si. O Senhor buscou para si. Então o homem que é segundo o coração de Deus, primeiramente ele é buscado pelo Senhor. Foi assim com o próprio Saul. No capítulo 9, versículos 16 ao versículo 17 de 1 Samuel, nos vai falar a respeito disso, né, que Deus mesmo também foi quem escolheu a Saul. Capítulo 9, versículos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Saul foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Então, o homem segundo o coração de Deus é um homem que ele é escolhido por Deus, ele é buscado por Deus. Deus busca para si. Foi assim com os apóstolos, né? No capítulo 4 de Mateus, versículos 18 a 22, o Senhor Jesus ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João para estarem com ele, diz: eu vos farei pescadores de homens. Também em Marcos, no capítulo número 3, o versículo 13, a respeito dos apóstolos, diz: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram a ele, os 12 apóstolos. Foi assim também com Paulo, Saulo de Tarso, né? Depois teve o seu nome mudado para Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e o versículo 15 diz: disse, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que é buscado pelo próprio Deus. Um homem que é escolhido por Deus. E foi assim também com você. Quando diz em João, no capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei, para que vades e deis frutos. Então, o homem, segundo o coração de Deus, primeiramente, ele é um homem que é buscado pelo próprio Deus, escolhido pelo próprio Deus. Saul foi escolhido por Deus, mas Saul, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez alguém possa dizer: não, mas Saul, Deus escolheu Saul e deu errado. Não, Deus escolheu Saul para dar certo, e Saul foi quem cometeu os erros. E por conta disso,
o seu reinado ele foi destituído do seu reinado, e Deus agora busca outra pessoa para ficar no seu lugar. O homem segundo o coração de Deus também é aquele que é chamado por Deus, buscado pelo próprio Deus para o seguir e para o servir. O homem segundo o coração de Deus tem a aparência que agrada a Deus. Deus olha para ele e vê algo diferente nele. Então ele tem a aparência que agrada a Deus. Quando Deus olha para aqueles que ele busca, seu olhar vai além dos aspectos físicos, do seu intelecto, da sua condição financeira, do seu status social ou de qualquer outra coisa. Deus não se importa com essas questões. Aparência física, status social, condição financeira, grau de instrução ou intelectual. O Senhor não está olhando para essas coisas. Deus não vê como vê o homem. O homem busca o que é mais bonito, o que é mais forte, o que se veste melhor, o que fala bem, o que tem vários cursos, várias graduações, pós-graduação, PhD, mestrado. O homem olha para aquele que é rico, que tem uma boa condição financeira, que tem uma casa boa, que tem um bom carro. Se tem algum cargo, se tem alguma posição em uma empresa, ou numa sociedade. As pessoas olham para isso. Mas o texto bíblico, em 1 Samuel, diz que Deus não vê como vê o homem. E talvez, por muitas vezes, nós procurarmos nas pessoas essas questões, esses aspectos, acabamos errando em nossas escolhas, porque nós escolhemos pela visão humana. Mas Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que pode ver, o que está no exterior, o que está à vista, o que todo mundo pode ver, o que está diante dos seus olhos. Mas Deus, ele vê além. Nos capítulos 16 de Samuel, versículos 6, 8, 9 e 10, Samuel foi ver qual dos filhos daquele homem seria a pessoa para ser ungida como rei de Israel. E passaram todos os filhos, alguns fortes, preparados para a guerra, e Deus dizia para ele: não é esse, não é esse. Não olhe para a aparência. E passaram todos, e nenhum daqueles era o escolhido de Deus. E então Samuel pergunta para o pai: há mais algum? Tem mais algum filho seu que não esteja aqui? E ele disse: falta o menor, o que está apacentando ovelhas. Falta o menor, aquele pequenininho, aquele que ninguém dá nada por ele, que está lá apacentando ovelhas. Talvez seja o serviço que ninguém queria fazer, então bota aquele ali que é o menor para fazer. E Deus disse: é esse aí. Unge-o para ser o rei. Deus vê o coração. Deus vê além da aparência física, além daquilo que está no exterior. Deus olha dentro de cada pessoa, no seu íntimo. Deus olha o seu caráter, Deus olha a sua personalidade, Deus olha as suas intenções. Deus não vê como vê o homem. O homem olha o que está à vista, o exterior, mas Deus olha no profundo do coração. O homem, segundo o coração de Deus, é aquele que tem a beleza interior. É aquele que, embora muitas vezes é desprezado, é menosprezado pelos homens,
mas o qual o Senhor estará pronto para exaltar. Então, o homem, segundo o coração de Deus, é aquele homem que ele é buscado por Deus. E é aquele homem que ele tem uma aparência, né, que atrai, que agrada ao Senhor. Não a aparência exterior, mas a aparência interior, o seu coração dentro dele, né? Deus vê lá dentro, no fundo, no seu íntimo, e percebe ali uma beleza que os olhos humanos não veem. O homem, segundo o coração de Deus, também essa terceira característica que nós iremos tratar nesta manhã, ele é um pecador. O homem, segundo o coração de Deus, é um pecador. Então alguém talvez diga, mas essa característica não é boa, ser um pecador. E quando nós pensamos em um personagem bíblico de grande relevância na história do povo de Deus, nós sempre lembramos de Davi. Um grande homem de Deus, um salmista, né? Fez vários cânticos, vários salmos, confiava tremendamente em Deus, mas também era um pecador. Um homem segundo o coração de Deus era um homem pecador. Quando a gente pensa também em um personagem que cometeu um grande pecado, nós lembramos de Davi, do adultério. Mas ainda, poderíamos até dizer o planejamento da morte de Urias. A palavra de Deus nos diz que todos nós somos pecadores. Diz o texto de Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em 1 João 5,19 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, o homem, segundo o coração de Deus, ele é também um pecador, porque todos pecaram e porque não podemos dizer também que não temos pecado nenhum, porque se assim falarmos, nós enganamos a nós mesmos, como diz a palavra de Deus, e não há verdade em nós. Davi estava nessa condição, um homem segundo o coração de Deus, mas também um pecador. Mas ele, no seu coração, tinha também atitudes que demonstravam a sua intimidade com Deus. Ele era um pecador, mas diante dos seus pecados, ele, primeiro, se arrependia dos seus pecados. Ele não tinha prazer em pecar. No capítulo 38 do Salmo, Salmo 38, versículo 18, diz, confesso a minha iniquidade e entristeço-me por causa do meu pecado. Davi, em seu Salmo 38, 18, confesso a minha iniquidade e entristeço-me por causa do meu pecado. O homem que foi buscado por Deus, o homem que tem uma aparência interior que agrada a Deus, o homem de Deus, ele se entristece com o pecado. Ele não tem alegria, ele não tem prazer no pecado. Pelo contrário, ele se entristece, ele não gosta, ele sente mal quando comete algum erro diante dos do Senhor. O homem também, Davi, uma outra atitude diante do pecado é a confissão. Ele confessa os seus pecados. No Salmos 32, o versículo 5 e o versículo 6, parte A, nos diz assim, diz Davi, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar-te. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri.
Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então a atitude de Davi como pecador era de arrependimento, olha, eu me entristeço com o meu pecado, e também de confessar os seus pecados a Deus. E como diz também em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a uma outra atitude de Davi era não se satisfazer com a vida de pecado, né? Diz a palavra de Deus que aquele que está em Cristo, ele não vive na prática do pecado. Então ele não se satisfaz com uma vida de pecado. E ele quer mudança na sua vida, ele quer transformação, ele quer renovação. No Salmo 51, no versículo 10, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me com um espírito reto. Não retires de nós, não me retires de mim o teu Espírito Santo. Então este homem, segundo o coração de Deus, é um pecador, mas que não vive na prática do pecado. E é também que tem atitudes diante do pecado. Ele se arrepende do seu pecado, ele confessa o seu pecado e ele busca não mais viver uma vida de pecado e pede e ora a Deus pedindo: Senhor, afasta de mim, tira de mim a iniquidade. O homem segundo o coração de Deus é pecador, porém não se alegra em pecar e não permanece pecando. Ele se arrepende de sua transgressão, confessa ao Senhor o seu pecado e clama a Deus por uma renovação espiritual. Homem segundo o coração de Deus. Eu poderia citar várias características de um homem segundo o coração de Deus. É aquele que confia em Deus, é aquele que espera em Deus, é aquele que louva a Deus, que tantas coisas mais nós poderíamos citar nesta manhã, mas queríamos deixar esses três aspectos. O homem segundo o coração de Deus é o homem buscado por Deus, escolhido por Deus. A sua beleza está no seu interior, em seu coração, no seu caráter, na sua personalidade, no seu desejo de seguir e servir ao Senhor. E esse homem é também um pecador. Sim, ele é um pecador, mas ele é um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, nos diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você talvez já tenha sido assim, mas não és mais. Já fostes, talvez iguais a um desses.
mas agora você é lavado, você é santificado e você é justificado no nome de Cristo Jesus, também pelo Espírito Santo de Deus. Um homem pecador, mas lavado pelo sangue de Jesus. Também Apocalipse, no capítulo 7, versículo 13 a 17, nos diz: então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? E respondi-lhe: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes de água viva. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Lavados pelo sangue do Cordeiro. Tiveram as suas vestes lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Quero terminar deixando apenas mais um texto bíblico em Eclesiastes, no capítulo 13, e o capítulo 12, versículo 13, que diz: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é essa: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. O homem segundo o coração de Deus, o homem que é buscado por Deus, o homem ao qual Deus vê o seu interior, sabe quais são as suas intenções, o homem que é pecador, mas que se arrepende do pecado, que confessa o seu pecado e que suplica a Deus para resistir ao pecado, e é lavado no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Que você possa ser este homem, esta mulher, essa igreja, segundo o coração de Deus. E para isso nós devemos buscar viver, pôr em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Que Deus, pois, abençoe os homens de nossa igreja, que possamos estar orando para que Deus possa estar abençoando a sua igreja, todos os membros e congregados, pastores, liderança, diáconos, e que em breve possamos estar juntos, reunidos, unidos como igreja, para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Que Deus assim os abençoe. Brilha, Jesus, nosso mundo, a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem em nós, faz transbordar sobre os povos.
Graça e paz, irmãos, e assim estamos encerrando o culto desta manhã. Agradecemos a participação dos irmãos, de uma forma especial, a mensagem do pastor Otávio Guedes, na exposição da Palavra de Deus, e convido você para logo mais, às 19 horas, nós estarmos então em mais um culto de louvor e adoração a Deus, tá certo? Deus abençoe e vamos então estar orando. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos celebrando o mês do Homem Batista, Deus. Obrigado, Deus, pela palavra que nós ouvimos. Deus, que cada homem seja cada dia mais consagrado ao Senhor, buscando fazer a Tua vontade, ó Deus. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por cada membro desta igreja, aonde eles estiverem, Senhor. Que estejam, então, abençoados pelo Senhor e estejamos, ó Deus, com a esperança de um dia nós nos reencontrarmos aqui presencialmente no templo, Senhor, para juntos, toda a igreja, celebrarmos o Teu nome. Obrigado, então, desde já por este momento, por este tempo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo do Senhor, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.